Platão e os outros companheiros de Sócrates. Por George Grote. Volume 1, Parte 4. Aberdeen University Press. Uma nova edição. Em 4 volumes. Este audiolivro foi traduzido por meio de inteligência artificial generativa a partir da obra em inglês disponível no site The Project Gutenberg. Bem-vindo à jornada. Capítulo 1, Parte 4. Doutrina dos eflúvios e dos poros, explicação das percepções, intercomunicação dos elementos com o sujeito sensível, o semelhante agindo sobre o semelhante. A doutrina dos poros e dos eflúvios, que constituía um elemento tão marcante na física de Empédocles, foi aplicada por ele para explicar a sensação. Ele sustentava a doutrina geral, que Parmênides já havia defendido antes dele e que Platão preservou depois dele, segundo a qual a sensação era produzida pelo semelhante agindo sobre o semelhante. Heráclito, antes dele, e Anaxágoras, depois dele, defendiam que a sensação era produzida pelo dissemelhante agindo sobre o dissemelhante. Empédocles tentou, o que Parmênides não tentará, aplicar sua doutrina separadamente aos vários sentidos. O ser humano era composto dos mesmos 4 elementos que constituíam o universo ao seu redor, e, já que o semelhante sempre tendia ao semelhante, por meio de cada um dos 4 elementos dentro de si ele percebia e conhecia o elemento correspondente no exterior. Eflúvios provenientes de todos os corpos penetravam nos seus poros sempre que encontravam um canal adequado. Daí o fato de ele perceber e conhecer a terra por meio da terra, a água por meio da água, o éter luminoso por meio do éter luminoso, o fogo invisível por meio do fogo, o afeto por meio do afeto, e a discórdia por meio da discórdia dolorosa. Empédocles, pressupondo que percepção e conhecimento eram produzidos por essa intercomunicação dos 4 elementos, acreditava que não somente o ser humano e os animais, mas também as plantas e outras substâncias percebiam e conheciam do mesmo modo. Tudo possuía alguma medida de conhecimento, embora em grau menor do que o ser humano, cuja estrutura era mais composta. Percepção e conhecimento eram mais desenvolvidos nos diversos animais conforme sua composição elementar fosse mais misturada e variada. O sangue, por ser a parte mais composta de todo o corpo, era o principal assento da inteligência. Nota 128. Teofrasto, Tratado sobre a Sensação, Seção 2, página 647, edição de Schneider. Nota 129. Empédocles, fragmentos editados por Karsten, verso 267 seguintes. Sabe que existem eflúvios provenientes de todas as coisas que vieram a existir. E, no verso 321. Pois vemos a terra por meio da terra, a água por meio da água, o éter luminoso por meio do éter luminoso, o fogo invisível por meio do fogo, o afeto por meio do afeto, e a discórdia por meio da discórdia dolorosa. Teofrasto, Tratado sobre a Sensação, capítulo 10, página 650, edição de Schneider. Aristóteles afirma que Empédocles considerava cada um desses 6 como uma alma, isto é, um princípio vital independente. Sextus Empírico afirma que Empédocles considerava cada um dos 6 um critério de verdade. Ver Aristóteles, Tratado sobre a Alma, livro 1, capítulo 2, e Sextus Empírico, contra os matemáticos, livro 7, parágrafo 116. Nota 130. Empédocles, fragmento 313, editado por Karsten, citado por Sextus Empírico em Contra os Matemáticos, livro 8, parágrafo 286, também citado por Diógenes Laércio, livro 8, parágrafo 77. Pois sabe que todas as coisas possuem inteligência e uma parcela de pensamento. Stein apresenta diversos versos imediatamente anteriores, fragmentos 222 a 231, provenientes do Tratado de Hipólito, mas tais versos estão muito corrompidos. Parmênides já havia defendido a mesma tese antes, e, de modo geral, todo ser possui algum tipo de conhecimento, segundo Teofrasto, sobre a sensação, seção 4. Teofrasto, ao comentar a doutrina de Empédocles, formula como uma de suas objeções que Empédocles, ao sustentar que sensação e conhecimento eram produzidos pelo influxo dos elementos através dos poros, não distinguia entre substâncias animadas e inanimadas. Isso aparece no Tratado sobre a Sensação, seções 12 a 23.
Teofrasto apresenta isso como se fosse uma inconsistência ou descuido de Empédocles, mas não pode ser assim considerado, pois Empédocles, assim como Parmênides, parece ter aceitado plenamente essa consequência e negado qualquer diferença essencial, excetuando-se apenas a diferença de grau, no que diz respeito à percepção e conhecimento. Nota 131. Empédocles, fragmento 316, editado por Karsten, pois o sangue ao redor do coração é, para os seres humanos, pensamento, compare com Teofrasto, sobre a sensação, seção 11. O sentido da visão. No que diz respeito à visão, Empédocles supunha que ela operava principalmente graças ao fogo, isto é, à luz presente dentro do olho, ainda que auxiliada pela luz externa. O interior do olho era constituído de fogo e água. A camada externa era uma fina película de terra e ar. As cores eram trazidas ao olho como eflúvios provenientes dos objetos e eram apreendidas como sensações ao penetrarem nos poros ou dutos alternados de fogo e de água. A cor branca era adequada, ou em simetria, aos poros de fogo, e a cor negra aos poros de água. 132. Alguns animais possuíam proporções de fogo e água em seus olhos mais bem ajustadas, ou situadas de modo mais conveniente, do que outros. Em alguns havia excesso de fogo, ou fogo localizado demasiadamente na parte externa, de modo a obstruir os poros ou dutos de água. Em outros, havia excesso de água e deficiência de fogo. Estes últimos eram os animais que enxergavam melhor durante o dia que durante a noite, pois uma grande quantidade de luz externa era necessária para compensar a deficiência de luz interna. Os primeiros, aqueles em que o fogo estava em excesso, viam melhor à noite, porque, havendo pouca luz externa, os dutos aquosos ficavam menos obstruídos, ou deixados mais livres para receber o influxo da cor negra adequada a eles. 133. Nota 132. Empédocles, fragmentos versos 301 a 310, edição de Karsten. O verso que diz o fogo primordial aprisionado nas membranas pertence a este grupo. Ver também Teofrasto, Tratado sobre a Sensação, seções 7 e 8, Aristóteles, Tratado sobre a Sensação, capítulo 3, e Aristóteles, Tratado sobre a Geração e a Corrupção, livro 1, capítulo 8. Nota 133. Teofrasto, Tratado sobre a Sensação, seções 7 e 8. Os sentidos da audição, do olfato e do paladar. No que diz respeito à audição, Empédocles afirmava que o ouvido era semelhante a um sino ou a uma trombeta posta em movimento pelo ar externo. Esse movimento fazia com que as partes sólidas fossem impulsionadas contra o ar que fluía para dentro, produzindo a sensação de som no interior. 134. O olfato era, em sua concepção, um complemento do processo respiratório. Pessoas dotadas de olfato aguçado eram aquelas que respiravam com maior intensidade. Eflúvios odoríferos provinham de muitos corpos, especialmente daqueles que eram leves e delgados. Quanto ao paladar e ao tato, ele não ofereceu explicação além de sua doutrina geral dos eflúvios e dos poros. Parecia-lhe que, nesses casos, a interpenetração era evidente por si mesma, já que havia contato imediato e direto. De modo geral, no que se refere a todos os sentidos, ele afirmava que o prazer surgia quando a matéria que penetrava, além de se ajustar estruturalmente aos poros ou dutos internos. O que era condição para toda a sensação, era também harmoniosa com eles quanto à mistura elementar. 135. Nota 134. Teofrasto, Tratado sobre a Sensação, seções 9 a 21. Empédocles descrevia o ouvido por meio da metáfora, o ramo carnoso. Nota 135. Teofrasto, Tratado sobre a Sensação, seções 9 e 10. As críticas de Teofrasto a essa teoria de Empédocles são extremamente interessantes, pois ilustram a mudança no ponto de vista fisiológico grego ao longo de 1 século e meio. Porém, o autor reserva o exame dessas críticas para o momento em que tratar da época aristotélica. Pode-se notar, entretanto, que Teofrasto, ao contestar a doutrina dos eflúvios sensoriais em geral, também contesta a existência dos eflúvios olfativos, não menos que dos demais, conforme a seção 20. Empédocles declarava que a justiça proibia absolutamente matar qualquer ser vivo. Sua crença na transmigração das almas, os sofrimentos da vida como expiação por faltas cometidas numa existência anterior, pretensões a poderes mágicos,
Empédocles sustentava diversas opiniões em comum com os pitagóricos e com a Irmandade dos Mistérios Órficos, especialmente a doutrina da transmigração das almas. Ele afirmava ter passado por estados anteriores de existência, já fora um menino, uma menina, um arbusto, um pássaro e um peixe. Proclamava como obrigação de justiça, absoluta e universal, não matar nenhum ser vivo, denunciava como abominação o ato de sacrificar ou comer um animal no qual talvez pudesse habitar a alma de um amigo ou irmão falecido. 136. Sua fé religiosa, entretanto, e suas opiniões acerca dos deuses, dos demônios e da alma humana, ficavam separadas, em grande parte num poema diferente, das suas doutrinas sobre cosmologia e fisiologia. Em comum com muitos pitagóricos, atribuía enorme importância à existência dos demônios, seres de ordem intermediária entre deuses e homens, alguns dos quais haviam sido expulsos da companhia divina em consequência de seus crimes e estavam condenados a passar um longo período de exílio, como almas encarnadas em diversos homens ou animais. Ele lamenta a miséria da alma humana, tanto a sua quanto a dos demais, condenada a essa longa etapa de degradação expiatória antes de poder recuperar a convivência dos deuses. 137. Em um de seus fragmentos remanescentes, ele se apresenta quase como um deus sobre a terra e declara estar disposto e apto a transmitir a um discípulo favorecido os dons mais extraordinários, poderes de despertar ou acalmar os ventos, de produzir chuva ou tempo seco, e até mesmo de ressuscitar mortos. 138. Ele era, de fato, um homem de pretensões universais, não apenas um expositor da natureza, mas também um orador, poeta, médico, profeta e mágico. Gorgias, o retor, estivera pessoalmente presente às suas cerimônias mágicas. 139. Nota 136. Empédocles, Fragmentos versos 380 a 410, edição de Karsten, Plutarco, Tratado sobre o consumo de carne, páginas 997 e 998. Aristóteles, Retórica, livro 1, capítulo 13, seção 2, observa que há, conforme todos intuem, um justo e um injusto comuns por natureza, mesmo quando não existe qualquer comunidade ou pacto entre os homens. E acrescenta que Empédocles utiliza essa noção ao falar sobre a proibição de matar o ser que possui alma. Os versos atribuídos a Empédocles dizem: mas a lei que vale para todos está estendida por todo o vasto éter e por todo o brilho ilimitado da luz. Sextus Empírico, contra os matemáticos, livro 9, seção 127. Nota 137. Empédocles, Fragmentos versos 5 a 18, edição de Karsten. Ver também Heródoto, livro 2, seção 123, Platão, Fedro, página 246, coluna C, Plutarco, sobre Ísis e Osíris, capítulo 26. Plutarco comenta, em outro texto, a grande quantidade de misticismo religioso imiscuído na filosofia de Empédocles, afirmando que Sócrates recebeu de Pitágoras e de Empédocles uma filosofia repleta de visões e superstição, completamente embriagada de misticismo. Ver ainda Frei August Kert, sobre demônios, heróis e gênios, página 151. Nota 138. Empédocles, Fragmentos versos 390 a 425, edição de Karsten. Nota 139. Diógenes Laércio, livro 8, seção 59. A lamentação de Empédocles sobre a impossibilidade de descobrir a verdade. Nenhum dos fragmentos remanescentes de Empédocles é mais notável do que aqueles em que ele lamenta a impossibilidade de descobrir qualquer verdade grandiosa ou abrangente em meio à distração e aos sofrimentos de nossa breve vida. Cada homem seguia um caminho diferente, confiando apenas em sua experiência acidental ou em suas impressões particulares, mas nenhum homem podia alcançar ou comunicar certeza sobre o conjunto. 140. Nota 140. Empédocles, Fragmento verso 34, edição de Karsten, página 88. Tendo suportado apenas uma pequena parte desta vida sem vida, nós, que morremos rapidamente, erguidos como a fumaça, desaparecemos, cada um confiando apenas naquilo em que, por acaso, tropeçou, sendo arrastados por todos os lados, e cada um deseja descobrir o todo, em vão.
Essas coisas não podem ser vistas pelos homens, nem ouvidas, nem compreendidas pelo pensamento. A teoria de Anaxágoras, negação da geração e da destruição, reconhecimento apenas da mistura e separação de tipos preexistentes de matéria. Anaxágoras de Clazomenas, amigo do ateniense Péricles e contemporâneo de Empédocles, era um homem de caráter muito mais simples e menos ambicioso, dedicado à contemplação física e à geometria, sem quaisquer das pretensões místicas comuns entre os pitagóricos. Suas doutrinas foram expostas em prosa e no dialeto jônico. 141. Sua teoria, como todas as de sua época, tinha propósito totalmente abrangente, partia de um suposto início e mostrava como o céu, a terra e os habitantes da terra haviam chegado às formas que se apresentam aos sentidos. Concordava com Empédocles ao afastar-se do ponto de vista de Tales e de outros teóricos jônicos, que supunham a existência de uma única matéria primordial a partir da qual, por diversas transformações, as demais coisas sensíveis eram geradas, e na qual, após destruídas, eram novamente dissolvidas. Como Empédocles e como Parmênides antes dele, Anaxágoras afirmava que a geração, entendida nesse sentido, era uma noção falsa e impossível. Nenhuma coisa existente poderia ter sido gerada, nem poderia ser destruída, nem poderia sofrer transformação real em alguma outra coisa diferente do que já era. 142. Nota 141. Aristóteles, Ética Eudêmia, livro 1º, capítulos 4 e 5, Diógenes Laércio, livro 2º, seção 10. Nota 142. Anaxágoras, fragmento 22, página 135, edição de Salbaixa. O texto afirma: os gregos não pensam corretamente sobre o que significa vir a ser e perecer. Nenhuma coisa passa a existir, nem é destruída, ao contrário, as coisas existentes misturam-se e se separam umas das outras. Assim, seria correto chamar vir a ser simplesmente de misturar-se, e perecer de separar-se. As homeomerias, pequenas partículas de diversos tipos de matéria, todas misturadas entre si. Mas Anaxágoras não aceitava os 4 elementos de Empédocles como o conjunto total das substâncias primeiras. Ele considerava todos os diferentes tipos de matéria como existências originais e primordiais. 50. Supunha que todos se encontravam já prontos, em porções de todos os tamanhos, sem que houvesse uma maior ou uma menor. 143. As partículas de um mesmo tipo ele chamava de homeomerias, eram agregados que formavam corpos de partes semelhantes, nos quais as partes eram semelhantes entre si e semelhantes ao todo. Carne, osso, sangue, fogo, terra, água, ouro e assim por diante, eram agrupamentos de partículas quase inteiramente semelhantes, nas quais cada partícula não era menos carne, osso ou sangue do que o próprio conjunto. Nota 143. Anaxágoras, fragmento 5, edição de Salbaixa, página 94. O termo partículas semelhantes designa as partículas primordiais em si, semelhança de partes é o termo abstrato formado a partir da noção concreta. Cada substância distinta possui suas próprias partículas semelhantes, pequenas partículas iguais entre si e que possuem todas as características da substância em questão. Mas a condição chamada semelhança de partes pervade todas as substâncias. Ver Marbash, Manual de História da Filosofia, seção 53, nota 3. Nota 144. Lucrécio, livro 1º, verso 830. Lucrécio menciona a doutrina das partículas semelhantes, acrescentando que a língua latina não possuía a palavra correspondente ao termo grego. Ele afirma: examinemos agora a doutrina das partículas semelhantes de Anaxágoras, como os gregos a chamam, pois nossa língua pátria não nos permite traduzi-la adequadamente. Essa teoria recebeu esse nome, doutrina das partículas semelhantes, e parece-me que o nome deve ter sido dado por seu próprio autor. Zeller e outros, seguindo Schleiermacher, afirmam que o nome deriva apenas do uso fisiológico que Aristóteles faz dele. Mas nenhum outro nome teria sido tão natural ou provável para o próprio Anaxágoras escolher. Mas, embora Anaxágoras sustentasse que cada uma dessas partículas semelhantes era um tipo especial de matéria, com propriedades próprias e distinta de todas as outras, ele defendia ainda outra doutrina peculiar: nenhuma delas podia existir separada das demais. Tudo estava misturado com tudo,
cada coisa continha em si todas as outras, nenhuma delas poderia ser obtida pura ou não misturada. Isso valia mesmo para a menor porção possível. 145. Os corpos visíveis e tangíveis ao nosso redor afetavam os nossos sentidos e recebiam seus nomes de acordo com aquele tipo de matéria do qual apresentavam uma clara predominância. Mas cada um deles continha em si todas as outras matérias, reais, inseparáveis, porém latentes. 146. Nota 145. Anaxágoras, fragmento 8, edição de Salbaixa, página 101, comparar com página 113. O texto diz: nenhuma coisa é semelhante a qualquer outra. Mas aquilo que existe em maior quantidade em cada coisa é o que se torna mais evidente, sendo isso que cada coisa é e sempre foi. Nota 146. Lucrécio, livro 1, verso 876. A doutrina que Anaxágoras assume para si é que todas as coisas estão misturadas em todas as coisas, mas aquilo que aparece é apenas o que está presente em maior quantidade, em posição mais evidente sobressaindo à primeira vista. Aristóteles, Física, livro 1, capítulo 4, parágrafo 3, reforça essa interpretação. Por isso dizem que tudo está misturado com tudo, porque viam todas as coisas surgirem de todas as coisas. As coisas parecem diferentes e recebem nomes diferentes por causa daquilo que prevalece em cada mistura. Nenhuma porção existe completamente pura, nem totalmente branca, nem totalmente negra, nem pura carne, nem puro osso. Cada coisa aparece conforme aquilo de que possui a maior quantidade. Ver também Aristóteles, sobre o céu, livro 3, capítulo 3, e sobre a geração e a corrupção, livro 1, capítulo 1. Primeira condição das coisas, todas as variedades primordiais de matéria comprimidas em confusão. O nous, ou razão, distinto de todas elas, sobrevém e atua sobre essa massa confusa, colocando suas partículas constituintes em movimento. No princípio, dizia Anaxágoras, todas as coisas, isto é, todos os tipos de matéria, estavam juntas numa única massa ou mistura. Infinitamente numerosas e infinitamente diversas em tamanho, estavam tão comprimidas e confundidas entre si que nenhuma podia ser distinguida das outras. Nenhuma forma definida, nenhuma cor, nenhuma propriedade podia manifestar-se. Nada era visível ou identificável, exceto a massa infinita de ar e de éter, entendida aqui como fogo, que envolvia aquela mistura e a mantinha unida. 147. Assim permaneceram todas as coisas durante um tempo infinito, em completo repouso e nulidade. Os contrários fundamentais, úmido e seco, quente e frio, claro e escuro, denso e rarefeito, em contato íntimo, neutralizavam-se mutuamente. 148. Sobre essa massa inerte sobreveio a ação do nous, a mente ou razão. A virtude característica dessa mente era que ela, e somente ela, era completamente distinta, peculiar, pura em si mesma, não misturada com nada. Por isso estava separada de todas as demais coisas, que estavam indissoluvelmente misturadas entre si. Não tendo qualquer afinidade natural com essas coisas, a mente não podia ser afetada por elas, era soberana sobre si mesma, autônoma, e dotada de força imensa. Além disso, era mais sutil e pura de todas as coisas, possuía conhecimento completo acerca de todas as outras e era igual a si mesmo em todas as manifestações, as expressões maiores da mente eram semelhantes às menores. 149. Nota 147. Anaxágoras, fragmento 1, edição de Salbaixa, página 65. O texto afirma: todas as coisas estavam juntas, infinitas em quantidade e em pequenez. O pequeno era, também ele, infinito. Estando todas juntas, nada podia ser percebido por causa da pequenez das partículas. Tudo era recoberto por ar e éter, ambos infinitos. Pois estes são os maiores de tudo, tanto em quantidade quanto em grandeza. Estas eram as palavras que abriam o tratado de Anaxágoras e eram citadas mais frequentemente do que qualquer outra parte da obra. Aristóteles chama esse caos primordial de mistura. Nota 148. Anaxágoras, fragmento 6, edição de Salbaixa, página 97. Ver também Aristóteles, Física, livro 1, capítulo 4, com comentário de Simplício,
e o Tratado sobre o Céu, livro 3º. Nota 149. Anaxágoras, fragmento 8, página 100, edição de Salbasha. Todas as outras coisas possuem uma porção de tudo, mas o nous, a mente, é infinito, autônomo e não está misturado com nenhuma outra coisa, ele existe apenas por si mesmo. Pois, se não existisse por si mesmo e estivesse misturado a algo, participaria de todas as coisas às quais estivesse unido, as coisas misturadas o impediriam de reinar igualmente sobre tudo, como agora reina sozinho sobre si mesmo. Ele é o mais fino e o mais puro de todas as coisas, possui conhecimento completo de todas as coisas e possui a maior força. Comparar com Platão, Crátilo, capítulo 65, que chama o nous de senhor de si mesmo e não misturado. Movimento de rotação iniciado pelo nous em pequena escala, mas que gradualmente se estende. Partículas semelhantes se reúnem, formam-se agregados distinguíveis. Embora nada pudesse agir sobre a mente podia agir sobre todas as coisas. Ela deu início ao movimento na massa até então em repouso. O movimento impresso foi o de rotação, que começou em pequena escala e depois se estendeu gradualmente em torno de si, tornando-se mais vigoroso à medida que crescia, e continuando a expandir-se cada vez mais. Por causa da imensa velocidade dessa rotação, produziu-se a separação daquilo que antes estava reunido e indistinto. 150. O denso separou-se do rarefeito, o frio separou-se do quente, o escuro separou-se do claro, o seco separou-se do úmido. 151. As partículas semelhantes reuniram-se, cada tipo buscando seu igual, e assim formaram-se corpos definidos e distinguíveis, agregados nos quais havia clara predominância de algum ingrediente que se manifestava de modo evidente. 152. Mas, embora a decomposição daquela massa multiforme tivesse avançado o suficiente para produzir corpos distintos, cada um especializado, reconhecível e regular, ainda assim a separação jamais poderia ser completa. Nenhuma coisa pode ser cortada como com um machado e existir isolada das demais. Cada coisa, grande ou pequena, deve sempre conter dentro de si uma porção, ainda que latente, de todas as outras. 153. Nada, exceto a mente, pode ser inteiramente puro e não misturado. Nota 150. Anaxágoras, fragmento 8, página 100, edição de Salbasha, e sobre toda a rotação o nous prevaleceu, de modo que a rotação começou. Primeiro começou a girar a partir do pequeno, depois gira mais e girará ainda mais. Ver também fragmentos 18 e 21. Nota 151. Anaxágoras, fragmentos 8 a 19. Nota 152. Anaxágoras, fragmento 8, página 101, edição de Salbasha. Aquilo que existe em maior quantidade numa coisa é o que se torna mais evidente nela. Ver também o Filosofúmeno atribuído a Pseudo-Orígenes e Simplício em seu comentário à Física de Aristóteles. Nota 153. Aristóteles, Física, livro 3º, capítulos 4 e 5, página 203. Qualquer porção de matéria é uma mistura semelhante ao todo. Ver também Anaxágoras, fragmentos 11, 12 e 15. As coisas não foram separadas no cosmos, nem cortadas com machado, em tudo há tudo, e nada pode existir separado. Nada, exceto nous, pode ser inteiramente puro ou não misturado, mas as demais coisas podem ser relativamente mais puras. Carne, osso e outros tecidos são mais puros do que ar ou terra. Não obstante, as outras coisas se aproximam em graus diferentes da pureza, conforme apresentem maior ou menor predominância de alguns poucos ingredientes sobre a multidão restante. Assim, a carne, o osso e outras partes semelhantes do organismo animal eram, segundo Anaxágoras, mais próximas da pureza, isto é, possuíam um constituinte que predominava de modo mais completo, enquanto todas as demais naturezas coexistentes se tornavam mais subordinadas e latentes, do que os 4 elementos de Empédocles, ar, fogo, terra e assim por diante, que eram compostos nos quais muitos dos inúmeros ingredientes presentes atuavam com força quase equivalente, de modo que as manifestações eram mais confusas e complicadas. Desse modo, os 4 elementos de Empédocles formavam um vasto depósito de sementes, a partir do qual muitas formações distintas podiam surgir, a partir de ingredientes que já existiam dentro deles.
Ar e fogo pareciam gerar muitos novos produtos, enquanto a carne e o osso não produziam tais efeitos. 154. Em meio a todas essas mudanças, porém, a massa total infinita permanecia a mesma, nem aumentada, nem diminuída. 155. Nota 154. Aristóteles, em 2 trechos, no Tratado sobre o Céu, livro 3, capítulo 3, e no Tratado sobre a Geração e a Corrupção, livro 1, capítulo 1, parece afirmar que Anaxágoras considerava a carne e o osso como simples e elementares, e o ar, o fogo e a terra como compostos formados a partir deles e de outras partículas semelhantes. Zeller, Ritter e outros entendem Aristóteles dessa maneira. Salbasha discorda, mas não oferece explicação muito clara. Outro trecho de Aristóteles, na Metafísica, livro Alfa, capítulo 3, parece contradizer os 2 primeiros textos, colocando o fogo e a água, na teoria de Anaxágoras, na mesma categoria geral que a carne e o osso. A nota explicativa de Bunitz, que tenta harmonizar essas passagens, não é plenamente convincente. Lucrécio, no livro 1, verso 835, inclui a carne, o osso, o fogo e a água entre as partículas semelhantes de Anaxágoras. O autor do texto observa que Aristóteles, ao contrastar Anaxágoras com Empédocles, provavelmente atribuiu ao primeiro palavras que só poderiam ter sido usadas pelo segundo. Anaxágoras negava expressamente a existência de corpos simples. Em sua teoria, todos os corpos eram compostos, unus era a única exceção. Tudo existia em tudo. Mas esses corpos eram compostos em que partículas de um tipo, ou de um número limitado de tipos, vinham a exercer uma ação tão forte e marcada que praticamente anulavam o restante. A geração de um corpo formado por partículas semelhantes consistia em libertar essas partículas a fins da mistura confusa em que sua ação estivera antes enterrada. Geração é apenas manifestação e separação daquilo que antes permanecia oculto, conforme Simplício comenta. Nota 155. Anaxágoras, fragmento 14, página 125, edição de Salbasha, a massa total de matéria permanece sempre a mesma. Teoria de Anaxágoras comparada com a de Empédocles. Ao comparar a teoria de Anaxágoras com a de Empédocles, vimos que ambos negavam não apenas a geração de nova matéria a partir do nada, negação na qual todos os antigos filósofos da natureza concordavam, mas também a transformação de uma forma de matéria em outra, transformação que havia sido afirmada por Tales e outros pensadores. Ambos estabeleciam como fundamento a existência de matéria em uma variedade de formas primordiais. Sustentavam que aquilo que os outros chamavam de geração ou transformação era apenas combinação ou separação desses materiais preexistentes, em grande diversidade de proporções. Dentre essas formas primordiais de matéria, Empédocles reconhecia apenas 4, os chamados elementos, cada um simples e radicalmente distinto dos demais, capaz de existir separado, ainda que também pudesse combinar-se com eles. Anaxágoras reconhecia formas primordiais de matéria em número indefinido, com um estoque infinito ou indeterminado de partículas de cada uma. Mas nenhuma dessas formas de matéria, exceto nus, era capaz de ser completamente separada das outras. Na constituição de cada corpo individual na natureza, partículas de todas as diferentes formas estavam combinadas, porém uma ou algumas poucas formas predominavam e se tornavam visíveis, enquanto todas as demais permaneciam sobrepostas e latentes. É justamente nisso que consistia a diferença entre um corpo e outro. O corpo formado por partículas semelhantes, a chamada homeomeria, era aquele em que se havia produzido uma confluência de partículas do mesmo tipo tão numerosa e poderosa, que todas as partículas coexistentes de outros tipos eram afogadas em sua ação. A maioria passava a valer pelo todo, enquanto as diversas minorias não podiam manifestar-se, sem por isso deixarem de existir. Era um modelo parecido com a organização habitual da sociedade humana, em que um determinado veio de sentimento, seja ético, estético, religioso, político e assim por diante, conquista tal domínio que impõe silêncio aos dissidentes, que são tomados como inexistentes simplesmente porque não podem declarar-se sem ruína. Hipótese sugerida em parte pelos fenômenos da nutrição animal. A hipótese das múltiplas formas de matéria, latentes, no entanto, reais e recuperáveis, parece ter sido sugerida a Anaxágoras principalmente pelos fenômenos da nutrição animal. 156.
O pão e a carne de que nos alimentamos nutrem todas as diferentes partes do nosso corpo: sangue, carne, ossos, ligamentos, veias, traqueia, cabelos e assim por diante. O alimento deve conter em si diferentes matérias homogêneas a todos esses tecidos e órgãos. Embora não possamos ver tais matérias, nossa razão nos diz que elas precisam estar lá. Essa intuição fisiológica é interessante porque se aproxima, de modo geral, dos resultados da análise moderna. Nota 156. Plutarco. Opiniões dos Filósofos, livro 1, capítulo 3, contém uma passagem notável em que se aponta a nutrição como base dessa teoria. O alimento, ao ser assimilado, precisa conter em si partículas capazes de se converterem em todas as partes do corpo. Caos comum a Empédocles e Anaxágoras. A agência motora é diferente em uma teoria e na outra. Tanto Empédocles quanto Anaxágoras iniciam seu processo construtivo a partir de um estado de estagnação e confusão, equivalente ao caos, não um caos de discórdia ativa, como pintado por Ovídio, mas um estado de repouso e nulidade que nasce do equilíbrio entre forças opostas. Esse caos é, na verdade, quase uma reprodução do infinito de Anaximandro. 157. Mas Anaxágoras, assim como Empédocles, ampliou sua hipótese introduzindo, algo que não ocorrerá ou não parecerá necessário a Anaximandro, uma agência especial e distinta, encarregada de provocar o movimento positivo e o desenvolvimento a partir daquele caos negativo e estacionário. O nous, a mente, é a agência escolhida para esse fim por Anaxágoras. O amor e a discórdia são as forças escolhidas por Empédocles. Tanto um quanto o outro fazem surgir o movimento cósmico de rotação, movimento do qual decorrem, ao mesmo tempo, a separação parcial da massa caótica e a reunião das partículas semelhantes umas com as outras. Nota 157. Teofrasto compara com justiça esse caos anaxagórico ao infinito de Anaximandro. A referência é feita em sua História Física, citada por Simplício no comentário à Física de Aristóteles. O nous, ou mente, postulado por Anaxágoras, como foi entendido por autores posteriores, como provavelmente foi concebido pelo próprio Anaxágoras. O nous de Anaxágoras foi entendido por autores posteriores como se fosse um deus. 158. Mas nada, nos fragmentos que hoje possuímos, justifica a crença de que o próprio autor o tenha concebido dessa forma, nem de que o tenha proposto, para usar a expressão de Aristóteles, 159, como causa de tudo o que há de bom no mundo, atribuindo a outras agências a origem de tudo o que há de mal. O nous não é caracterizado como uma pessoa, nem sequer tanto quanto o amor e a discórdia o são na teoria de Empédocles. Ele não é único, mas múltiplo, e todas as suas manifestações individuais são semelhantes entre si, diferindo apenas em serem maiores ou menores. Na verdade, ele é idêntico à alma, ao princípio vital, pertencente não apenas a todos os seres humanos, mas também a todas as plantas. 160. É uma substância ou forma de matéria entre as demais, mas mais sutil do que todas elas, mais sutil do que o fogo ou o ar, e distinguida pela característica peculiar de ser absolutamente não misturada. Ele possui poder de movimento e conhecimento, como o ar de Diógenes de Apolônia, inicia o movimento e conhece todas as coisas que entram ou saem de combinação. Dispõe e ordena tudo o que foi, é ou será, mas faz isso apenas atuando como um princípio de fermentação, capaz de romper a massa compacta e desencadear o movimento rotatório, primeiro em pequena escala e depois de forma cada vez mais ampla. Uma vez iniciada a rotação, e uma vez desencaixotada e liberada a massa, as partículas semelhantes são apresentadas como reunindo-se entre si por atração inerente. 161. O nous anaxagórico introduz ordem e simetria na natureza simplesmente ao provocar o movimento rotatório na massa inerte, libertando assim as partículas semelhantes de sua prisão. Ele origina e mantém o grande fato cósmico da rotação, variedade de movimento que, por sua regularidade e uniformidade perfeitas, é descrita também por Platão como a forma de movimento mais consonante com a razão e a inteligência. 162. Uma vez colocado em marcha esse movimento de rotação, supõe-se que os demais fenômenos do universo sejam determinados pela sua influência, além das tendências e propriedades próprias das coisas, mas não há, depois disso, uma nova intervenção do nous, que apenas conhece os fenômenos na medida em que ocorrem.
Anaxágoras procurou explicá-los o melhor que podia, não por referência a causas finais, nem supondo que o nous tivesse para cada combinação um propósito bom e deliberado, mas por meio de analogias físicas, bem ou mal escolhidas, e especialmente pela ação da grande rotação cósmica. 163. Nota 158. Cícero, no Tratado Acadêmicas, livro 4, seção 37, e Sextus Empírico, Encontros Matemáticos, livro 9, seção 6, referem-se à interpretação posterior segundo a qual o nous de Anaxágoras seria entendido como um deus. Salbasha, em sua edição dos Fragmentos de Anaxágoras, página 153, discute essa tradição. Nota 159. Aristóteles, na Metafísica, livro Alfa, página 984, coluna B, linha 17, elogia Anaxágoras porque, segundo ele, falava de modo sensato, em contraste com os seus predecessores, que falavam ao acaso. Nota 160. No Tratado sobre as Plantas, tradicionalmente atribuído a Aristóteles, livro 1, capítulo 1, e também no Tratado sobre a Alma, livro 1, capítulos 2 e 3, Aristóteles afirma que a linguagem de Anaxágoras sobre mente e alma não era plenamente clara nem inteiramente coerente. Ainda assim, também no Diálogo Leis, de Platão, livro 12, página 967, coluna B, sugere-se que Anaxágoras não fazia distinção real entre mente e alma. O Diálogo Crátilo, de Platão, página 400, coluna A, dá outra indicação nesse sentido. Nota 161. Anaxágoras, fragmento 8, e o comentário de Salbasha, páginas 112 a 116, explicam que a mente era aquilo que punha em movimento a massa das partículas semelhantes. Por meio desse movimento despertado pela mente, efetuou-se a separação. Já as matérias próprias possuem forças inerentes. Por seu próprio peso, aquilo que foi movido e separado pela mente desloca-se para o lugar que agora ocupa. Ver ainda Alexandre de Afrodisias, citado nos Escolios ao Tratado Física de Aristóteles, livro 2, página 194, edição Brandis, Marbaix, Manual de História da Filosofia, seção 54, nota 2, e pré-ler, História da Filosofia a partir das fontes, seção 53. Nota 162. No Fédon, capítulos 107 e 108, Platão caracteriza o movimento circular e uniforme do mundo como mais conforme à razão. Ver também Platão, Leis, livro 12, página 967, coluna B, Aristóteles, Metafísica, livro Alfa, capítulo 4, página 985, coluna B, linha 18, e Platão, Timeu, página 34, coluna A, e página 88, coluna I. Nota 163. A Comédia As Nuvens, de Aristófanes, versos 380 e 828, satiriza Anaxágoras referindo-se ao redemoinho etéreo que teria expulsado o próprio Zeus. O alvo da sátira é justamente a doutrina do movimento rotatório e o papel mínimo atribuído ao nous depois de desencadeado esse movimento. Clemente de Alexandria, nos Tromata, livro 2, página 365, afirma que Anaxágoras desenhava redemoinhos sem sentido, acompanhados pela inatividade e insensatez atribuídas por ele à mente. Aristóteles, no Tratado sobre a Alma, livro 1, capítulo 2, afirma que mover, no sentido de causar movimento, e conhecer são os dois atributos essenciais do nous anaxagórico. Platão e Aristóteles censuram Anaxágoras por abandonar a própria teoria. Sabemos, por meio de Platão e Aristóteles, que eles acusavam Anaxágoras de incoerência, por abandonar sua própria hipótese e recorrer a explicações baseadas em causas físicas, negligenciando nous e seus supostos propósitos de organizar o mundo da melhor maneira possível. Mas, até onde podemos julgar pelos fragmentos que nos restam, Anaxágoras não parece ter cometido tal incoerência. Ele não proclamou o seu nous como um poderoso arquiteto extracósmico, semelhante ao demiurgo de Platão, nem como um instinto intrínseco ao próprio cosmo, imanente, não deliberativo, como Aristóteles descreve a natureza, orientado para a produção e renovação de formas e combinações regulares, ainda que atuando junto com outras forças que produzem efeitos concomitantes e regulares, imprevisíveis, por vezes até obstrutivos e monstruosos.
Anaxágoras parece conceber o nous como um agente entre muitos outros agentes reais na natureza, material como os demais, mas diferente destes por ser poderoso, simples e completamente livre de mistura com qualquer outra coisa. 164. Por ser dotado de conhecimento universal, por ser o primeiro a agir em ordem de tempo, e por fornecer a condição inicial para a atividade de todos os outros, ao colocar em marcha a rotação cósmica. As partículas semelhantes são coeternas com o nous. 166. Nota 164. Anaxágoras, fragmento 8, página 100, edição de Salbaixa. O texto afirma que o nous é a mais fina e a mais pura de todas as coisas, possuindo o conhecimento completo de tudo e a maior força. Isso não quer dizer que o nous seja imaterial ou sem extensão, mas que é mais sutil que o fogo ou o ar. Heráclito considerava o elemento que envolve todas as coisas, o fogo ou o ar ígneo, como dotado de razão e entendimento. Diógenes de Apolônia via o ar como possuidor de conhecimento e como aquilo que confere cognição aos seres, ao ser respirado. Plutarco, no Tratado Opiniões dos Filósofos, livro 4, capítulo 3, discute essas ideias. O autor do nosso texto discorda de intérpretes como Brucker e Tenima, que consideram Anaxágoras o primeiro grego a purificar a ideia de Deus de toda a materialidade. Ele concorda antes com Zeller, para quem o nous anaxagórico não é concebido nem como imaterial nem como pessoal. Nota 165. Simplício, no comentário à Física de Aristóteles, relata que, segundo Eudemo, Anaxágoras deixa o nous de lado e passa a explicar a maior parte das coisas como se acontecessem por si mesmas, reunindo-se automaticamente. Ou seja, o nous dá início ao movimento, mas o curso posterior dos acontecimentos é descrito pelas próprias leis dos corpos. Nota 166. Diógenes Laércio, livro 2, seção 8, informa que Anaxágoras considerava o nous a causa primeira do movimento. Brucker, em sua História da Filosofia, observa que, uma vez introduzido o movimento na matéria pela mente, Anaxágoras julgou suficiente descrever a origem das coisas de acordo com as leis da natureza e do movimento, sem recorrer continuamente ao nous. A astronomia e a física de Anaxágoras. Ao descrever a formação do cosmo, Anaxágoras supunha que, como consequência da rotação iniciada pela mente, o caos primitivo se desagregou. O denso, o úmido, o frio, o escuro, o pesado reuniram-se no lugar onde agora está a Terra, o quente, o seco, o rarefeito, o leve, o luminoso deslocaram-se para a região exterior do éter em rotação. 167. Nessa separação, cada coisa seguiu sua tendência espontânea e inerente. A água foi separada do ar e das nuvens, a terra foi separada da água, e a terra foi ainda mais endurecida em pedras pelo frio. 168. A terra permaneceu imóvel no centro, enquanto o fogo e o ar eram arrastados ao seu redor pela força e violência do movimento rotatório. Os corpos celestes, Sol, Lua e estrelas, eram corpos sólidos análogos à Terra, que ou haviam sido capturados originalmente pelo turbilhão da rotação, ou haviam sido arrancados da própria substância da Terra e carregados para a região exterior em movimento. 169. Eles se tornavam quentes e luminosos devido ao fluido ígneo dentro do qual eram arrastados em giro rápido. O Sol era uma pedra assim incandescida, maior do que o Peloponeso. A Lua era feita de matéria terrosa, mais próxima da Terra, recebendo sua luz do Sol e contendo não apenas planícies e montanhas, mas também cidades e habitantes. 170. Quanto aos movimentos planetários, além da rotação diurna da esfera celeste, Anaxágoras nada disse. 171. As mudanças periódicas no curso aparente do Sol e da Lua foram explicadas por ele como resultado de resistências que eles encontravam. O Sol, devido ao acúmulo e condensação de ar, a Lua, devido ao frio. 172. Como Anaxímenes e Demócrito, Anaxágoras concebia a Terra como plana, circular na superfície e pouco espessa, repousando sobre o ar que a sustenta por baixo. Ele acreditava que a Terra fora inicialmente horizontal, com o eixo da rotação celeste em posição perpendicular, de modo que o polo norte aparecia diretamente acima, no zênite. Assim, o movimento do céu era lateral, semelhante ao de uma cúpula ou teto que gira. Além disso,
era uniforme e invariável em relação a qualquer ponto da superfície superior da Terra, distribuindo luz e calor de maneira igual a todas as regiões. Mas, depois de certo tempo, a Terra teria se inclinado espontaneamente para o sul, abaixando sua metade meridional, erguendo a metade setentrional e fazendo com que a rotação celeste parecesse oblíqua. 173. Nota 167. Anaxágoras, fragmento 19, página 131, edição de Salbaixa, comparar com fragmento 6, página 97, e com Diógenes Laércio, livro 2º, seção 8. Nota 168. Anaxágoras, fragmento 20, página 133, edição de Salbaixa. Nota 169. Ver o trecho curioso em Plutarco, Lisandro, capítulo 12, e também Platão, Leis, livro 12, página 967, coluna B, Diógenes Laércio, livro 2º, seção 12, Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 2º, capítulo 13. Nota 170. Platão, Crátilo, página 409, coluna A, Platão, Apologia de Sócrates, capítulo 14, Xenofonte, Recordações de Sócrates, livro 4, capítulo 7. Nota 171. Salbaixa, Comentário aos Fragmentos de Anaxágoras, página 165. Nota 172. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 2º, capítulo 23. Nota 173. Diógenes Laércio, livro 2º, seção 9, relata que, de início, as estrelas se moviam como se estivessem presas a uma abóbada, com o polo diretamente acima do centro da Terra. Mais tarde a Terra teria adquirido a inclinação. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 2º, capítulo 8, repete a mesma ideia. Sua geologia, meteorologia e fisiologia. Além dessas doutrinas sobre os grandes corpos cósmicos, Anaxágoras ofereceu explicações para muitos fenômenos marcantes de geologia e meteorologia: o mar, os rios, os terremotos, os furacões, o granizo, a neve e assim por diante. 174. Ele também tratou dos animais e das plantas, sua origem primeira e o modo de sua reprodução. 175. Considerava que os animais haviam sido produzidos inicialmente pela terra quente e úmida. Uma vez surgidos, no entanto, as espécies passaram a ser perpetuadas por reprodução. As sementes das plantas, supunha ele, haviam estado originalmente contidas no ar, de onde caíram sobre a terra quente e úmida, enraizando-se e germinando. 176. Ele acreditava que todas as plantas, assim como todos os animais, possuíam certa medida de inteligência e sensibilidade, diferindo não em espécie, mas apenas em grau, da inteligência e da sensibilidade humanas, e que a superioridade intelectual dos homens se devia, em grande parte, ao fato de possuírem mãos. 177. Explicava a sensação pela ação do dissemelhante sobre o dissemelhante, posição contrária à de Empédocles, que a atribuía à ação do semelhante sobre o semelhante, aplicando essa doutrina à explicação separada dos 5 sentidos. 178. Ao mesmo tempo, ele afirmava que os sentidos eram extremamente obscuros e insuficientes como meios de conhecimento. Aparentemente, porém, não descartava seu testemunho, nem postulava outra via de conhecimento separada deles. Supunha antes que a inteligência exercia um efeito concomitante e controlador, indispensável para comparar e julgar os dados sensoriais quando estes pareciam contraditórios. 179. Sobre esse ponto, contudo, é difícil determinar com exatidão suas opiniões. Nota 174. Ver Salbaixa, Comentário aos Fragmentos de Anaxágoras, páginas 174 a 181. Dentre os fenômenos abordados por Anaxágoras estava a cheia anual do Nilo, que ele atribuía ao derretimento das neves na Etiópia, nas regiões mais altas do curso do rio. Diódono da Sicília, livro 1º, seção 38, e Heródoto, livro 2º, seção 22, mencionam essa explicação. Heródoto a julga plausível, porém falsa, sem nomear o autor. Nota 175. Aristóteles, sobre a geração dos animais, livros 3º e 4º. Nota 176.
Teofrasto, História das Plantas, livro 3º, capítulo 2, Diógenes Laércio, livro 2º, seção 9, e o Tratado sobre as Plantas, atribuído a Aristóteles, livro 1º, capítulo 2. Nota 177. Sobre as Plantas, livro 1º, capítulo 1, e Partes dos Animais, livro 4º, capítulo 10, ambos atribuídos a Aristóteles, destacam a importância das mãos na superioridade do ser humano. Nota 178. Teofrasto, Tratado sobre a Sensação, seções 1ª e 27 a 30, expõe a diferença entre Anaxágoras e Empédocles quanto à natureza da sensação e da alma. Nota 179. Anaxágoras, fragmento 19, edição de Salbaixa, Sextus Empírico, contra os Matemáticos, livro 7º, seções 91 a 140, Cícero, Acadêmicas, livro 1º, seção 12. Cícero e Sextus Empírico relatam que Anaxágoras afirmava, por exemplo, que a neve não era realmente branca, mas negra, porque derivava da água, que ele considerava realmente escura. A neve, ao congelar a água, produz apenas a aparência de brancura, assim como um negro pintado de branco continua sendo realmente negro, ou uma roda pintada com as 7 cores do espectro parece branca quando gira rapidamente, mas continua, em realidade, multicolorida. As doutrinas de Anaxágoras eram consideradas ofensivas e ímpias. Anaxágoras, que residia em Atenas e era intimamente ligado a Péricles, incorreu não apenas em impopularidade, mas até em processo judicial, em razão do teor de suas opiniões filosóficas, especialmente as relativas à astronomia. Para os gregos que acreditavam em Hélio e Selene não apenas como seres vivos, mas como divindades, a afirmação de que o Sol era uma pedra luminosa e ígnea e a Lua uma massa terrosa parecia ao mesmo tempo absurda e ímpia. Tal foi o julgamento de Sócrates, Platão e Xenofonte, bem como de Aristófanes e do público ateniense em geral. 180. Anaxágoras foi ameaçado de acusação formal por blasfêmia, de modo que Péricles acabou obrigado a enviá-lo para fora de Atenas. Nota 180. Platão, Apologia de Sócrates, capítulo 14, Xenofonte, Recordações de Sócrates, livro 4º, capítulo 7, mencionam as ideias de Anaxágoras sobre o Sol e a Lua como escandalosas para muitos atenienses. Já foi observado que investigações físicas sobre a natureza das coisas, e tentativas de substituir teorias científicas à ação pessoal dos deuses, eram repugnantes ao sentimento religioso dos gregos. 181. Ainda assim, a maior parte dos outros filósofos contemporâneos podia ser alvo do mesmo tipo de acusação, não menos do que Anaxágoras, e sabemos que Diógenes de Apolônia também deixou Atenas pela mesma razão. Se outros escaparam à perseguição que recaiu sobre Anaxágoras, isso provavelmente se deve ao estado da luta política em Atenas e à intimidade deste com Péricles. Os numerosos inimigos políticos daquele grande homem podiam, com certo fundamento, esperar desmoralizá-lo perante a opinião pública, ao menos aborrecê-lo e embaraçá-lo, provocando o julgamento e a condenação de Anaxágoras. Contra outros filósofos, mesmo quando apresentavam doutrinas igualmente chocantes sobre os corpos celestes, não havia o mesmo motivo colateral para estimular a hostilidade agressiva de indivíduos. Nota 181. Plutarco, Nícias, capítulo 23, observa que investigações físicas sobre os fenômenos celestes eram mal vistas pela religiosidade comum. Diógenes de Apolônia reconhece um único elemento primordial. Contemporâneo de Anaxágoras, embora, ao que tudo indica, um pouco mais jovem, com base em testemunhos incertos, viveu o filósofo Diógenes, natural de Apolônia, em Creta. Nada sabemos de sua vida, exceto que ensinou durante algum tempo em Atenas, cidade que foi forçado a abandonar pelo mesmo motivo que Anaxágoras. Acusações de impiedade foram abertas ou ameaçadas contra ele. 182. A filosofia da natureza, em geral, era ofensiva ao sentimento religioso vigente, que, naquele momento, era especialmente despertado e explorado pelos adversários políticos de Péricles. Nota 182. Diógenes Laércio, livro 9, seção 52. O perigo enfrentado por Diógenes de Apolônia em Atenas está bem documentado por Demétrio de Falero, que tinha boas fontes.
Estudiosos modernos relacionam esse fato ao período posterior ao ano 440 a.C., quando Atenas era o grande centro de atração para estrangeiros e filósofos, e quando os adversários de Péricles passaram a atacar esses pensadores para atingi-lo indiretamente. Diógenes de Apolônia, o último na série dos filósofos ou fisiólogos jônios, adotou, com modificações e ampliações, o princípio fundamental de Anaxímenes. Havia apenas um elemento primordial, e esse elemento era o ar. Ele afirmava, como coisa incontestável, que todos os diferentes objetos existentes neste cosmo deviam, no fundo, ser uma e a mesma coisa. Se assim não fosse, eles não poderiam agir uns sobre os outros, nem misturar-se, nem fazer bem ou mal uns aos outros, como vemos que de fato fazem. As plantas não poderiam crescer a partir da terra, nem os animais viver e desenvolver-se pela nutrição, se não existisse, como fundamento, essa identidade universal de natureza. Nenhuma coisa, portanto, tem uma natureza exclusivamente sua. Há, em todas, a mesma natureza, mas sujeita a mudanças e diversificações muito variadas. 183. Nota 183. Fragmento 2 de Diógenes de Apolônia, em Panzerbieter e Teofrasto, Tratado sobre a Sensação, seção 39, preservam o argumento de Diógenes. Se as coisas da natureza tivessem naturezas absolutamente distintas entre si, nada poderia misturar-se, agir sobre outra coisa, nem produzir benefício ou dano. O ar era o elemento primordial e universal. Ora, a substância fundamental, comum a todas as coisas, era o ar. O ar era infinito, eterno, poderoso, além disso, era cheio de inteligência e conhecimento. Diógenes demonstrava essa propriedade pela sucessão de fenômenos climáticos e atmosféricos, inverno e verão, noite e dia, chuva, vento e tempo firme. Todas essas alternâncias eram dispostas da melhor maneira possível pelo ar, e o ar não poderia organizá-las com tanta ordem e medida se não fosse dotado de inteligência. Além disso, o ar era fonte de vida, alma e inteligência para homens e animais. Estes respiravam ar e, com isso, recebiam a vida e o pensamento, e perdiam tudo isso assim que deixavam de respirar. 184. Nota 184. Fragmentos 4 a 6 de Diógenes de Apolônia, em Panzerbieter, contém a defesa explícita de que o ar possui inteligência e de que organiza os fenômenos meteorológicos segundo medida e ordem. Também mostram que, para ele, alma e pensamento são o próprio ar respirado. O ar possuía propriedades numerosas e diversas, era extremamente modificável. O ar, portador de vida e inteligência, estava presente em toda parte, constituía a essência de todas as coisas, compreendia e governava tudo. Nada na natureza podia existir sem ele, mas, ao mesmo tempo, todas as coisas da natureza participavam do ar de modo diferente. 185. Pois o ar se distinguia por grande diversidade de propriedades e por muitos graus de inteligência. Podia ser mais quente ou mais frio, mais úmido ou mais seco, mais denso ou mais rarefeito, mais ou menos ativo e móvel, apresentando diferenças de cor e de sabor. Todas essas variedades se encontravam nos objetos, embora, no fundo, todos fossem a razão e inteligência residiam no ar quente. Assim também, para todos os animais, tanto quanto para os homens, a fonte comum de vitalidade, pela qual viviam, viam, ouviam e compreendiam, era o ar, um ar mais quente do que a atmosfera em geral, ainda que muito mais frio do que o ar próximo ao Sol. 186. Não obstante esse traço comum, o ar era, em outros aspectos, tão indefinidamente modificável que os animais podiam ser de todos os graus de diversidade em forma, hábitos e inteligência. Os seres humanos certamente se pareciam mais entre si do que os animais entre si. Ainda assim, não se podia encontrar dois indivíduos exatamente iguais, providos da mesma dose de calor aéreo ou vitalidade. Todas as outras coisas, animadas e inanimadas, eram geradas e pereciam, começando a partir do ar e retornando ao ar, somente este permanecia imortal e indestrutível. 187. Nota 185. Em outro fragmento, Diógenes afirma que não há coisa alguma que não participe do ar, mas que nenhuma o faz do mesmo modo que outra. Há muitos modos de ser do próprio ar e da própria inteligência. Nota 186.
O mesmo fragmento descreve a alma de todos os animais como ar mais quente do que o ar externo em que vivemos, mas ainda assim muito mais frio do que o ar nas vizinhanças do Sol. Nota 187. Fragmento 5º de Diógenes de Apolônia. Tudo nasce do ar e a ele retorna, apenas o ar permanece imortal. A fisiologia de Diógenes, sua descrição das veias no corpo humano. A inteligência de homens e animais, tão desigual em caráter e grau, era absorvida pela respiração. O ar inspirado passava, por meio das veias e misturado ao sangue, para todas as partes do corpo. Diógenes forneceu uma descrição das veias notável pela minúcia de detalhes, numa época em que os filósofos quase sempre se limitavam a analogias soltas e gerais. 188. Ele considerava que o principal assento da inteligência no ser humano ficava na cavidade torácica, ou no ventrículo do coração, onde se acumulava certa quantidade de ar pronta para ser distribuída. 189. O ar quente e seco concentrado ao redor do cérebro, e alcançado pelas veias provenientes dos órgãos dos sentidos, era o centro da sensação. O paladar era explicado pela natureza macia e porosa da língua e pelo grande número de veias que a irrigavam. Os sucos dos corpos dotados de sabor eram sugados pela língua como por uma esponja. O fluxo odorífero de ar penetrava de fora para dentro pelas narinas. Ambos eram conduzidos ao encontro do ar cerebral, que simpatizava com eles. Aquele mesmo ar também era transmitida a imagem impressa no olho, provocando assim a visão. 190. Pulsos e vibrações do ar externo, ao entrar pelos ouvidos e atingir o mesmo centro, geravam a sensação de som. Se as veias que ligavam o olho ao cérebro estivessem inflamadas, nenhum estímulo visual poderia produzir sensação. 191. Além disso, se nossa mente ou atenção estivesse absorvida por outras coisas, muitas vezes ficávamos totalmente insensíveis a estímulos de visão ou de audição, o que provava que o ar central dentro de nós era o verdadeiro assento da sensação. 192. Pensamento e inteligência, assim como sensação, eram atributos desse mesmo ar central em nós, dependendo de modo especial de sua pureza, secura e calor, e sendo prejudicados ou embotados pela umidade ou pelo frio. Tanto as crianças quanto os animais tinham menos inteligência que os homens, porque possuíam mais umidade em seus corpos, as veias ficavam cheias demais, e o ar não conseguia então circular livremente por todas as partes. As plantas, por sua vez, não tinham inteligência, pois não possuíam aberturas ou condutos pelos quais o ar pudesse penetrar toda a sua estrutura interna. Nossas sensações eram prazerosas quando havia muito ar misturado ao sangue, de tal maneira que o fluxo deste se tornava mais leve e era conduzido com facilidade a todas as partes. Eram dolorosas quando havia pouco ar, e quando o sangue era espesso e lento. 193. Nota 188. Diógenes de Apolônia, fragmento 7º, em Panzerbeter, e o resumo preservado em Aristóteles, História dos Animais, livro 3º, capítulo 2, testemunham a descrição minuciosa das veias feita por Diógenes. Nota 189. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 4º, capítulo 5, indica que Diógenes situava o principal assento da alma na cavidade arterial do coração, entendida também como cavidade pneumática, isto é, cheia de ar. Nota 190. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 4º, capítulo 18, e Teofrasto, sobre a sensação, seções 39, 41 e 43, explicam a teoria de Diógenes sobre visão, olfato e paladar. Nota 191. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 4º, capítulo 16, e Teofrasto, sobre a sensação, seção 40, informam que, se as veias entre o olho e o cérebro estiverem inflamadas, não ocorre sensação visual. Nota 192. Teofrasto, sobre a sensação, seção 42, relata que Diógenes considerava o ar interno como uma pequena porção do divino, ou, segundo outra leitura, uma pequena porção do ânimo, e via nisso uma prova de que sensação depende de um centro pensante. Muitas vezes, quando a mente está ocupada com outra coisa, não vemos nem ouvimos estímulos presentes. Nota 193. Teofrasto, sobre a sensação, seções 43 a 46, e Plutarco, Opiniões dos Filósofos, livro 5º,
Capítulo 20. Associam a secura e o calor do princípio vital à clareza de pensamento, e a umidade, à lentidão e embotamento, aproximando Diógenes de Apolônia de doutrinas semelhantes atribuídas a Heráclito.